Obrigado, Senhor, por este momento aqui na Tua presença, onde vamos ouvir a Tua palavra, Pai. Peço a Tua revelação ao coração da Tua filha. Peço a Tua paz ao nosso coração e cria em nós um espírito sedento pelas Tuas verdades. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Só um pouquinho aqui. Boa noite, graça e paz. É bom estar na casa do Senhor. Vocês que estão em pé podem se assentar. Nós vamos, como estamos todas as quarta-feiras, num propósito pela família. Espero que você tenha vindo aqui para abençoar a tua família. Como diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A frase começa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro, você precisa se dispor para depois que a sua casa ver você com o coração disposto a obedecer ao Senhor, eles também vão se render, porque vão ver algo acontecendo na sua vida. Amém? Eu, num dos dias do Café com Palavra, ministrei sobre algo, e como a gente está trazendo algumas famílias da Bíblia, né, falando sobre algumas famílias, ou alguma situação que aconteceu com uma pessoa e que afetou a família, eu também separei, né, uma família, embora eu vou citar mais de uma família, mas é porque nós vamos trabalhar a mesma linha dessa família, daquilo que eu quero falar, tá? E como eu disse no Café com Palavra, eu falei sobre algo que se encontra em Gênesis, no capítulo 6, para a gente entender aqui um pouquinho. Que aqui começava como a corrupção da humanidade. E aí a gente, né, tem aprendido que a corrupção, a mentira, as coisas ruins, né? O kit Adão, que se encontra dentro da humanidade, que precisa ser tratado, que precisa se submeter à vontade de Deus, ao propósito de Deus, a desejar moldar o caráter, ter o caráter de Cristo. Tudo isso nós temos que desejar e aprender com a palavra. Decidir em nossa mente e nosso coração que queremos servir ao Senhor. E aqui no capítulo 6, fala um pouco sobre a corrupção que aconteceu. E no versículo 5, fala que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda inclinação dos pensamentos do seu coração, inclinação dos pensamentos do seu coração. Seu coração pensa. Na verdade, quando nós falamos de pensamentos, alma, né? Nós falamos do psique. Pensamentos, decisões, sonhos, lembranças, né? Coisas do passado, lembranças. Então, tudo aquilo que o Senhor via nessa humanidade que tinha aumentado, havia perversidade nesses pensamentos no coração, e era sempre, olha que diz, era sempre e somente para o mal. Então a inclinação, né, do pensamento do coração era sempre e somente para o mal. E aí, continua aí, disse o Senhor. Então, versículo 6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Nós falamos duas situações de coração, do coração do homem, como estava, e de como ficou o coração de Deus quando viu o coração do homem. E aí eu lembro perfeitamente que nesse Café com Palavra eu falei assim, o que Deus tem visto no nosso coração? Será que o que Ele tem visto no nosso coração tem cortado o coração dele? Ou Ele, quando olha as nossas atitudes, nossos pensamentos, desejos do nosso coração, os nossos sonhos, Ele fala aquilo que Ele falou para Jesus, este é meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. O que Deus, quando Ele olha para os nossos pensamentos, os pensamentos do nosso coração, Ele tem falado. E é muito triste pensar
em Deus ter um coração partido e se arrepender de ter feito o homem. Porque isso teve consequência para a humanidade. Trouxe uma consequência. E aí, no versículo 7 diz: Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os grandes animais e os pequenos, as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Quando o Senhor olhou para Noé, ele encontrou alguém que ele falou: olha, esse daí eu acho que dá ainda para investir nele. Dá para eu dar mais uma chance para ele. Deus estava arrependido de fazer o homem. Ia destruir inclusive animais, como nós lemos aqui. Mas quando ele olhou para Noé, ele falou assim: merece mais uma chance. E aí é sobre, iniciando essa família, o versículo 9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Então, essa família, eu quero começar por essa família. E quero que essa família traga algo para a sua família. A história da família de Noé. Gente, essa historinha de Noé, para quem frequentou a escola dominical, para quem cresceu em ministério infantil, ou quem tem aquelas bíblias de crianças infantil, conhece a história de Noé. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. Inclusive, eu não vou ministrar sobre isso, né? Às vezes nós falamos um pouquinho quando as pessoas fazem o curso de aliançados. Nós falamos um pouquinho, não em todos, porque às vezes, né, o pastor começa a falar e aí ele tem que, o horário já chama ele para outra coisa e a gente não consegue às vezes falar sobre esse assunto, né? Mas se vocês lerem, eu acho que tem lá, mas o nome do Ministério Cultura Real, né, é Comunidade Cultura Real, Projeto Arca. E é interessante até como surgiu esse Projeto Arca, mas eu não vou ministrar sobre isso, eu vou falar sobre essa família de Noé que Deus pediu para construir a arca. Mas é interessante, também para quem já sabe sobre isso, é algo que Deus nos deu, né, como direção, deu ao pastor Renato, e quer dizer adoração, restauração, conquista e avivamento. E aí quando você pega o começo de todas as palavras, dá arca. E a gente chamava todo esse nome aí, adoração, restauração, conquista e avivamento. Tá, mas vamos voltar aqui. Essa é a história da família de Noé. 2 pontinhos. Noé era homem justo. Olha aqui uma qualidade que Deus olha para você hoje, porque eu falei que eu ia trazer a família de Noé para dentro da nossa família, porque Deus mostrou benevolência para com Noé. E aí quando fala sobre a história da família de Noé, a primeira coisa que é descrita aqui, que Noé era homem justo. Nós temos sido justos, como nosso Deus é justo. Aí diz, a outra qualidade dele, ele era íntegro entre o povo da sua época. Íntegro. Sabe por quê? Estava difícil ter alguém íntegro no meio desse povo do qual ele via só perversidade nos pensamentos. Se você achar alguma coisa parecida com o que nós vivemos hoje, isso é real. E nós vamos ver isso. Então, traga aí para dentro da sua casa. Ele era justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Hoje nós temos sido bastante ministrados, né? Que antes, né, de ter o Espírito Santo conosco, aí ele em nós, né, dentro de nós. Mas vamos lá, ele andava com Deus. E isso fazia total diferença para aquela época. E faz total diferença na nossa época, onde o povo anda por caminhos dos quais eles mesmos querem traçar. Dos quais eles mesmos acham,
esse aqui é legal, esse é bom, esse satisfaz minha alma. Assim andava também o povo lá. Mas o povo que andava, não andava com Deus, estava andando por outros caminhos também. E nós e nossa família estamos andando por onde? Que caminho? Porque o caminho é estreito. A Bíblia diz que é estreito, que leva para perto dele. Não é largo. Não é largo, ele é estreito. Aí continua aqui. Noé gerou 3 filhos. Ó a família de Noé aí. Sem, Cã e Jafé. Então ele tinha 3 filhos. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Deus olhava para a terra e só via corrupção. Ela estava corrompida de violência, cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Acho que fica bem fácil, né? A gente lê assim, a gente já vai entendendo, não precisa nem ficar explicando palavra por palavra. Eu acho que todo mundo está entendendo, trazendo para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Versículo 13, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca, e aí vamos parar aí, uma arca de madeira. Aí ele começa a dar um monte de direções sobre esta arca. Sabe o que Noé fez? Tudo do jeito como Deus pediu. E quando Deus pede algo para nós, que é algo para proteção, para cuidado da nossa família, será que nós temos feito tudo quanto Ele pede? Para ter essa arca de proteção sobre nós e sobre a nossa família? Aqui, obviamente, por ser uma arca de madeira, ele falou de madeira cipreste, tem outras coisas aqui que fala sobre essa madeira, divida, faça com piche por fora, faça tanto, dá os metros aqui, como tinha que fazer. Mas e quando Deus pede para você assim, olha, fuja da aparência do mal. Olha, cuidado com o que você fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que você tem seguido essas regrinhas para essa arca ter esta proteção na sua vida e na vida da sua família? Porque é assim que nós andamos com Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós andamos com Deus. E aí vamos lá, versículo 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eu, diz o Senhor, estabelecerei a minha aliança com você. Ser uma pessoa do qual encontra a benevolência de Deus, porque Deus vê uma pessoa em meio à corrupção, em meio à violência, em meio àquilo que parte o coração dele, de que ele se arrepende de ter feito o homem, e ele encontra alguém justo, íntegro, que andava com ele. Ele fala, ó, continua, é assim, 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 que você tem que continuar fazendo, para que você não morra com toda essa humanidade perversa. E aí, ele diz ainda, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, você entrará na arca com a sua família. Você entrará na arca com a sua família, porque eu estabelecerei uma aliança com você. Mas essa aliança, queridos, primeiro Deus encontrou algo na vida de Noé. Não foi assim.
Porque senão ele tinha feito aliança não só com Noé. Tinha outras pessoas que viviam nesta terra. Era uma humanidade perversa. Noé e sua família entraram na arca, porque Deus viu algo diferente. Ele encontrou a benevolência de Deus. E tem muitos que estão achando aí que vão ter uma aliança com Deus, traçando seus próprios caminhos, andando longe de Deus. Você não vai entrar debaixo da cobertura dessa arca dessa forma. Você não vai. Porque você está fora dos planos do padrão de Deus. E quando você assiste alguns filmes que contam a história da Arca de Noé, eu achei interessante, né? Porque ele coloca um monte de gente rindo. Sabe por quê? Porque não chovia naquela época. E falar que ia chover, né? Tinha que crer. Então Noé, além de ser uma pessoa que tinha tudo isso, ele acreditou, ele tinha fé, ele se entregou em obediência, mesmo não conhecendo aquilo que Deus ia fazer. Mas ele sabia que aquilo que Deus promete, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. O grande eu sou. O grande eu sou. E aí, Deus fez essa aliança. E é sobre a aliança que eu quero falar. Porque Deus me levou a esta família para falar sobre a aliança que Deus quer conosco. E aí, no versículo 22 ainda do capítulo 6, só para falar, para você ver quem era Noé, diz assim, depois de mais regras, né, que Deus passou aí, Noé fez tudo. Na minha tradução, NVI, diz assim, tudo e exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ele era obediente. Ele fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Obediente. E aí, depois no capítulo 7, olha só. No versículo 5 do capítulo 7, diz assim, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. E você? Faz tudo o que o Senhor tem lhe ordenado? Eu quero a bênção para minha família, eu estou aqui, né, participando aqui para abençoar minha família, então aprenda como abençoar a sua família. Faça tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, como está no versículo 22 de capítulo 6 de Gênesis, e Gênesis capítulo 7, versículo 5. Faz tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Tudo como o Senhor tinha ordenado, tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado. Como Ele te ordena. No meio da nossa geração, da nossa época. Sabe o que nós temos que fazer? A mesma coisa. Obediência. Obediência. Não mudou. E obediência, nós temos falado, ontem nós falamos também lá na célula, né? É demonstração de amor a Deus. Quem ama, obedece. Amém? Gênesis capítulo 8. Fala que aí veio o fim do dilúvio, né? No versículo 15, diz assim, então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. E aí eles saíram da arca, tiraram os animais da arca, e aí no versículo 20, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puras, ofereceu como holocausto, né, como sacrifício total a Deus, holocausto, queimando sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Já citei algumas vezes esse versículo para dizer que desde a infância o nosso coração é inclinado para o mal. Por isso temos que conhecer a Deus e aprender, sermos ensinados a obedecê-los. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez,
através do dilúvio, porque olha o que diz aqui, no capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. Sabe quem é o futuro descendente também? Você. É você. E com todo ser vivo que está com vocês. Versículo 11. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E aí Deus faz os sinais dele, né? Um dos sinais, Deus prosseguiu. Esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos. Versículo 13. O meu arco que coloquei nas nuvens será sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Ou seja, além de Deus fazer uma aliança, falar que ele não ia destruir mais, né, da mesma forma como ele fez, ele deixou algo para selar esta aliança, um marco, que é o arco-íris. Certo? Foi onde surgiu o arco-íris, para quem não sabia. Vamos ler Mateus 24. A hora está voando, né? Mateus 24, versículo 37. Eu vou ler bem rápido. Qualquer coisa vocês anotem aí para eu dar uma corridinha aqui, tá? Para dar tempo da gente falar. Versículo 37. Aqui fala o dia e a hora são desconhecidos. Do quê? Do sinal dos fins dos tempos. Está falando sobre os fins dos tempos. E aí fala assim, o dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, nos fins dos tempos, nós temos que entrar na arca, a arca de proteção, a arca de obediência, a arca da presença de Deus, de andar com Ele, de fazer tudo conforme Ele manda, para que haja e você continue, né, tendo vida e esperança. Amém. Aí Deus tem outra família que Ele faz aliança, porque eu quero falar sobre a aliança que Deus quer fazer, ou quer que você reconheça essa aliança. Gênesis, capítulo 15, desculpa. 12 é aquele mais conhecido que a gente fala sobre o chamado de Abraão, mas no versículo 15, capítulo 15, versículo 18, diz assim: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei esta terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus, dos jebuseus. Então Deus prometeu uma terra a Abraão. E aí, no capítulo 17, ele fala sobre essa aliança, né, que ele fez com Abrão. E essa aliança chama a circuncisão,
o sinal da aliança. Eu não vou ler o capítulo 17, você lê na tua casa para ter mais informação sobre isso. Mas o versículo 2 diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. E aí ele fala sobre essa aliança, daí no versículo 4, ele fala no versículo 7, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Aí ele continua falando, versículo 9, versículo 10, ele fala sobre essa aliança, e aí no versículo 11... versículo 10. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa... Olha aqui falando de famílias, de todos que estão ao redor, quanto aos que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Amém? Então está falando de uma aliança aqui na carne, né, de algo que o homem tinha que fazer para estabelecer essa aliança com o Senhor. E aí aconteceu essa aliança. Só que aí nós vamos trazer agora para a nossa aliança, né? Lá, Abraão, Deus deu uma promessa para ele, Abrão, de uma aliança com ele, e depois tinha uma marca que devia ser feita referente a essa aliança, que era a circuncisão. Amém? Então vamos abrir agora em Colossenses capítulo 2, versículo 11. Colossenses 2, 11. Vamos ler o 9 primeiro. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso nós temos falado também bastante, né, nas ministrações. Em Cristo habita corporalmente, em Jesus Cristo, a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, nós recebemos a plenitude através de Cristo. Nele também, vocês foram circuncidados. Em Cristo, nós somos circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, como era aquela que nós lemos aqui de Abraão, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Batismo, né? Despojar da carne. Romanos, capítulo 2. Essa é a aliança que nós temos que fazer. Versículo 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão
é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. É assim que você faz com que a diferença da época de Noé, de pessoas com uma mente e um coração corrompido, e hoje nos nossos dias, uma mente e um coração que agradem a Deus e tenham uma aliança com eles. Amém? Filipenses 3:3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Amém? E aí Paulo continua fazendo que ele tinha até motivos para se orgulhar, porque ele era circuncidado também na carne, tá? Mas não é isso que vem aquilo que nós estamos falando, mas hoje Deus quer ter uma aliança com você e com a sua família. E é baseada nisso que nós estamos falando. Na mente, no coração. 1 Coríntios 7. Versículo 19. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. O que importou na vida de Noé era obedecer aos mandamentos de Deus. O que importou na vida de Abraão era obedecer aos mandamentos de Deus. O que importa para a proteção de Deus sobre você e a sua casa é obedecer a Deus. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, firmada na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, porque aquele que não obedece está construindo a sua casa na areia. Quando vierem as chuvas, tempestades e dias maus, porque vem sobre todos. Se você estiver na rocha, você ficará inabalado. Mas se você estiver na areia, será grande a sua queda. Grande a sua queda. Jesus é a nossa nova aliança. Hebreus 12. Sei que vocês... É para confirmar tudo aquilo que a gente está lendo. Hebreus 12, 24. Acho que é o 24, deixa eu ver. É. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha aí uma revelação, sangue fala. Sangue fala. E o sangue de Abel clamava na terra. Imagina o sangue de Jesus. Imagina o sangue de Jesus, que foi derramado por você e por toda a sua família. Clama na terra. O sangue de Jesus. Lucas 22, 20, Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vocês têm uma nova aliança. Só que nessa nova aliança tem uma circuncisão da nossa parte, na mente e no coração. Porque Jesus já derramou um sangue que foi aspergido e que clama na terra mais do que o sangue de Abel. Em Mateus 26, 28, Jesus disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos
para perdão de pecados. Se havia algum pecado que impedia de você e a sua casa serem abençoados, porque a promessa de Deus é a bênção. A aliança de Deus sempre vinha com uma bênção. Olha, Noé, enche, multiplica a terra, domine sobre os animais. Foi uma promessa. E com essa promessa eu vou selar com uma aliança, o meu arco-íris. Olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de vocês. Mas eu tenho uma aliança com você. Eu vou dar uma terra para você e a sua descendência. Mas eu tenho uma contrapartida da sua parte, que é uma aliança a ser selada comigo, que é a circuncisão na carne. Todo menino de 8 anos. E aí, obviamente, quem já tinha passado dos 8 anos, teve que se circuncidar. E todos, hein? Todos. Assim tem que ser na sua casa. Você tem que começar com a circuncisão. E a sua família também. Desde pequeno. Ser embutido na mente e no coração aquilo que agrada a Deus. E o selo da aliança dele é o sangue de Jesus que foi derramado. Que clama. Amém? Feche os teus olhos. Deus tem uma aliança com você. E é uma aliança eterna. É uma aliança santa. É uma aliança poderosa. O sangue de Cristo sendo derramado. E nós temos que valorizar esta aliança. Amando a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Obedecendo exatamente todas as coisas. Para que haja aos olhos do Senhor benevolência por nós. Para que o coração do Pai não seja ferido pelos nossos pecados premeditados, pecados do qual nós temos eles como de estimação. Não. Valorize o sangue de Cristo que clama. Mais que o sangue de Abel. Como um cordeiro santo de Deus. Todo o sangue derramado. Para participarmos dessa nova aliança. Que resgata nós e a nossa casa. Que restaura, que cura. Que liberta, que perdoa pecados, que dá salvação da morte, como uma arca que nos cobre, nos sela com sangue, que nos livra. Queremos, Senhor, achar graça diante de Ti, que os nossos sacrifícios cheguem diante da Tua presença como um perfume suave, como louvor e adoração a Ti, Senhor. Porque o Senhor não pede mais o sangue de uma circuncisão da carne. Mas, Senhor, precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a permanecer, Senhor, nessa aliança santa na mente e no coração, Senhor, na mente e no coração. Eu quero Te agradecer pela Tua palavra, que inunda o nosso ser, Senhor, de esperança, de vida, que transforma, Senhor, a maldição em bênção, que transforma, Senhor,
o nosso choro em alegria. Cura-nos, ó Deus. Cura os nossos pensamentos. Liberta, Senhor, os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos nos ajoelhar pela nossa família. Amém? Mesmo você que está aí na sua casa, faça isso. Se coloque de joelho diante do Senhor. Apresente cada membro da sua família ao Senhor. Pedindo ao Senhor que te ajude nessa circuncisão no coração. Uma vida de obediência. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Recebe, Senhor, cada família diante do Teu altar, papai. Bendito é o Teu nome. Amém, queridos. Pode ficar em pé. Obrigado, Deus. Que tempo maravilhoso. Palavra maravilhosa para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Amém? Guarde isso, medite nisso. Seja abençoado com tudo isso. Queridos, às vezes eu falo, não precisa se esforçar muito para ficar lendo muita coisa, não. Só ler o que é compartilhado aqui já é o suficiente. Você já tem muito material para estudar, muito material para buscar entendimento e discernir, tá bom? Então hoje aqui você... Ah, pastor, mas eu não anotei. Está salvo lá no YouTube, no Facebook, para você tomar nota, tá? Estudar, meditar, porque disso depende a sua família, a paz na sua casa. Amém? Amanhã às 7 horas da manhã nós temos café com palavra, né? E nós estamos aí nessa fase vermelha que o Estado colocou, mas a igreja ela está como atividade essencial. Mas nós vamos apertar um pouco mais o cuidado com vocês, tá? Então eu estarei conversando com o pastor Paulo para alinhar os obreiros, para que a gente sente mais separado. Nós vamos mexer no layout das cadeiras aqui, né? Nós vamos estar disponibilizando aí mais máscaras, né? Não que todos aqui estão com máscara, eu sei,
mas nós precisamos ter isso aí como em abundância aqui, álcool em gel, né? Então, para que a gente possa ter um ambiente seguro. Amém? Domingo de manhã, lá na estância, às 10 horas da manhã e às 18 horas aqui. Lembrando que nós não teremos o almoço, nem esse domingo e nem o outro, né, Dani? São os 2 domingos que o governo... Então, nem esse domingo e nem o outro nós teremos almoço na estância e nem atividades lá na estância, né? Somente atividades espirituais, né? E lá na estância é muito mais fácil. Vai ter dos adolescentes lá, porque o espaço, como disse a Simone hoje, falou que só pode 30%. 30% na estância cabe bem uns 5 mil adolescentes. 30% cabe uns 5 mil, porque lá cabe 15 mil, então a gente está tranquilo quanto a isso. Não teremos problemas, tá bom? Então, mas as atividades de pesqueiro, almoço, lanchonete, essas coisas, estaremos fechados. As crianças, só teremos atividades com as crianças no domingo pela manhã, tá bom? Às 10 horas. Domingo às 18 não temos atividades com as crianças aqui na igreja. Amém? E tem o congresso também, né, Dani? Mas já não tem mais vaga, é isso? Não tem mais vaga. Então não vou nem divulgar, mas vai ser bom. Você não deu o seu nome, ore por nós. Tá bom? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por este momento. Obrigado, papai, por esta palavra, Deus. Obrigado por este tempo aqui. Uma honra, um privilégio poder ter esse tempo de adoração, te adorar com aquilo que é nosso, porque o Senhor tem sido tão generoso com as nossas vidas, e depois ainda ter esse banquete, olhando para a família de Noé, olhando para a família de Abraão, vendo ali que o Senhor fez uma aliança com eles por causa de uma vida de fé e obediência. E assim seja sobre a nossa vida e a nossa família também, Pai. Sela isso no coração de cada um através do Teu Espírito Santo. Que possamos viver esta aliança e estabelecer esta aliança em nossos lares. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, hoje e sempre. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. De Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas. Amém e amém. Amém, queridos? Deus os abençoe. Amamos vocês. Tenham uma excelente semana e uma ótima noite em nome de Jesus.